Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Mauri mais uma vez. A gente vai dar continuidade então a essa sequência dos conceitos básicos da química orgânica, tá? Nesse vídeo a gente vai analisar, entender como funciona a nomenclatura básica dos hidrocarbonetos e vamos aplicar várias dessas regras também para entender também o básico aí de como dar nome a outros tipos de compostos, né, como outras funções orgânicas como álcoois, cetonas, ácidos carboxílicos e por aí vai, tá? Para dar nome a um composto orgânico, especialmente se é um hidrocarboneto, tá? A gente vai sempre começar por um prefixo, tá? Que depende do número de carbonos que tem na cadeia principal. Por isso que é importante primeiro identificar a cadeia principal e as ramificações, tá? Se a cadeia principal tem apenas um carbono, o prefixo vai ser match. Se tem dois carbonos é edge, se tem três carbonos é prop, quatro carbonos butch, cinco carbonos pence, 6 carbonos X, 7 carbonos EPCH, 8 carbonos OCT, 9 carbonos NON e 10 carbonos DEC. Tem mais, né? Em casos de que tiver 11, 12, 13 carbonos, tem mais prefixos aí para colocar, mas a maioria, né, dos casos que a gente tem que analisar para o ensino médio, para um vestibular, o Enem, vai estar dentro desses 10 primeiros, tá? Então, o prefixo é isso. E depois do prefixo, né, a gente conecta esse pedacinho de palavra com outro que vamos chamar de infixo e que vem junto já aqui nesse exemplo com um sufixo, tá? In seria, infixo seria o que está no meio e o sufixo que vai no final, tá? Quando todas as ligações da cadeia principal são ligações simples entre carbonos, vamos usar o infixo an seguido do sufixo o. Sempre que seja um hidrocarboneto, tá? O sufixo vai ser o. Por isso aqui já coloquei junto o infixo e o sufixo. Então, por exemplo, se a gente tiver uma cadeia de dois carbonos que tiver apenas uma ligação simples entre esses dois carbonos, a gente vai chamar esse composto de etano, tá? Se não tem oxigênio, não tem nada mais interessante, vai ser etano. Se, em câmbio, a gente tiver, por exemplo, uma cadeia de 5 carbonos, tá? E, de novo, com todas as suas ligações simples entre esses carbonos, sem conter oxigênio, nitrogênio, nenhum outro elemento, é apenas um hidrocarboneto, tá? Vai ser esse composto chamado de pentano, ok? A partir do nome, como vocês veem, a gente já pode identificar o composto diretamente ou a gente pode ver a estrutura do composto e, a partir dela, dar o nome. Tem todo tipo de questão nesse sentido. Se há uma ligação dupla na molécula, a gente vai usar o infixo en, sim? Então, por exemplo, para alcenos, né, aqui vamos fazer uma associação, vamos usar o prefixo en e de novo o sufixo on. Para alcanos, né, vamos usar o infixo an. Então, por exemplo, se um alceno que tem uma cadeia de 4 carbonos, tá? Uma cadeia principal de 4 carbonos, vai ter o nome de buteno. Se é um alceno, por exemplo, com uma cadeia de 7 carbonos, vai ter o nome de hepteno. Agora, se há uma ligação tripla na molécula, a gente vai usar o infixo in, tá? E mais uma vez, se é um hidrocarboneto, não tem, né, alguma outra característica assim interessante como algum átomo de oxigênio, alguma função oxigenada, né, ou nitrogenada, por exemplo, a gente vai usar o sufixo o. Então, se for um alcino, né, olha aqui a associação mais uma vez, sufixo in, desculpa, infixo in para alcinos, vamos ter então um exemplo aqui com 6 átomos de carbono na cadeia principal, seria hexino. Se fosse um alcino com 9 átomos de carbono na cadeia principal, seria nonino, tá? Acho que vai dando aí para entender a ideia geral. Avancemos então para continuar vendo alguns detalhes e depois já a gente fazer um exercício juntos, né, para entender melhor como aplicar todas essas regras que a gente está vendo agora junto. A cadeia principal, então, a gente dá nome, né, a partir desses prefixos. Mas as ramificações também meio que seguem esse mesmo raciocínio e então, olha, se
essa fosse uma cadeia principal, né? Aqui não estamos pensando na cadeia principal, mas se isso aqui no meio fosse a cadeia principal e tivesse essas ramificações, como damos nome, né, para essas ramificações? Quando é uma ramificação de um único átomo de carbono, né, como essa primeira aqui à esquerda, vamos dizer que esse grupo aí de átomos, né, que é um único átomo de carbono com 3 hidrogênios ligados, né, para completar as 4 ligações, vai ser chamado de grupo metila. E na nomenclatura a gente vai mencionar, vai chamar isso de metil, tá? Em vez de completar metila, deixa semoar e vai chamar de metil, tá? Um único átomo de carbono na ramificação, metil. Se tem, aqui embaixo, se tem 2 átomos de carbono na ramificação, vai ser um grupo etila, tá? Como vocês estão vendo aqui mais em detalhe, nessa fórmula condensada, né, que estou mostrando aqui do lado, e se aparece na nomenclatura do composto, vai aparecer como etil, tá? Em vez de etila, etil, acaba aí como L. Se é uma ramificação agora de 3 carbonos, temos 2 possibilidades, tá? Se essa ramificação de 3 carbonos tem esses 3 carbonos numa sequência, né, linear, poderíamos dizer, ou seja, um dos carbonos das pontas, né, dessa pequena cadeia de 3 está ligado diretamente a um carbono da cadeia principal, então é simplesmente prop, né, por 3 carbonos, propila, tá? O grupo propila, e então na nomenclatura do composto vai aparecer como propil. Mas se tem 3 carbonos na ramificação, só que aí é como se tivesse uma ramificação na ramificação, ou se quiser pensar de outro jeito, a ramificação de 3 carbonos está ligada pelo carbono do meio desses 3, né, à cadeia principal, aí isso vai ser chamado de grupo isopropila. Tá? É próprio ainda porque tem 3 carbonos, mas para diferenciar do outro, esse vai ser isopropila. Tá? O grupo é isopropila e na nomenclatura, mais uma vez, vai aparecer como isopropil, né, acabando como L. Avançando, tem mais regras aqui que a gente vai estar aplicando com muita frequência. Para começar, né, a gente vai precisar numerar as posições na cadeia principal do hidrocarboneto, tá? Então, sempre toda a cadeia principal tem, a menos que seja uma cadeia fechada, né, cíclica, mas se for uma cadeia aberta, vai ter 2 extremos, né? Então, por onde começamos a contar os carbonos? Pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, por qual extremo, tá? E então a gente tem uma regra aqui fundamental, que é que vamos começar a contar sempre, vamos começar a numerar os carbonos da cadeia principal desde o extremo mais próximo a. Se há uma ligação dupla ou tripla, né, se tem na molécula, e se não tem ligações duplas ou triplas nessa cadeia principal, vai ser do extremo mais próximo a uma ramificação, qualquer uma que seja, tá? Se há uma ou mais ligações duplas ou triplas na molécula, elas sempre devem ser consideradas como parte da cadeia principal. Inclusive, se há outra cadeia de carbonos mais longa na molécula, né? A regra da cadeia principal era procura a cadeia contínua mais longa da molécula, né? De carbonos mais longa da molécula. Muitas vezes, tá, dentro dessa cadeia mais longa, a gente vai encontrar também uma ligação dupla, uma ligação tripla entre os carbonos. Mas vai ter casos em que a ligação dupla, a ligação tripla, tá, essas ligações múltiplas, não necessariamente se encontram dentro do que seria a cadeia mais longa de carbonos do composto. Mas então a gente vai ser forçado a considerar como cadeia principal a mais longa, que passa pela ligação dupla ou tripla, tá? No nome do hidrocarboneto colocamos números de localização antes de cada ramificação e de cada sufixo também, né? Por exemplo, quando a gente tem que colocar um sufixo ou um infixo, tá? Para indicar onde tem uma ligação dupla ou tripla, que então vai indicar em qual carbono da cadeia principal tem esse detalhe, né? De qual carbono da cadeia principal parte uma ramificação, a partir de qual carbono da cadeia principal tem uma ligação dupla ou tripla, tá? Se um tipo de ramificação aparece mais de uma vez, né? Tem um grupo metil por cá e tem outro grupo metil, né, mais para lá, na cadeia principal, né, ligados à cadeia principal, vamos a ter que adicionar um prefixo, um outro prefixo, que vai ser, por exemplo, di, tri, tetra, né? Di para 2, tri para 3, tetra para 4 e assim nesse raciocínio, né?
E escrevemos os números de localização de cada uma delas, de cada uma dessas ramificações. Toda ramificação tem que ter um número que indica sua localização na cadeia principal. Para fechar, nessas outras regras fundamentais, vamos ver que para as cadeias fechadas temos que adicionar o nome ciclo, tá? A palavra ciclo, antes do prefixo, né, que indica quantos carbonos tem nessa cadeia principal cíclica. Por exemplo, né, se for uma cadeia de 5 carbonos, numa cadeia fechada de 5 carbonos, vamos chamar isso de ciclopentano. Né? Ano, no caso que, obviamente, tiver só ligações simples entre os carbonos. Agora, vamos aplicar tudo isso porque eu sei que são muitas regras, né? E assim, falado desse jeito não faz muito sentido. Então, esses dois compostos a gente já tinha visto em outro slide, né? Num vídeo anterior. Aqui já estão marcados os carbonos, né, da cadeia principal. Já encontramos qual que é a cadeia principal desse primeiro composto aqui à esquerda, né? Estão marcados bem fraquinho com círculos. Espero que dê para ver. E então, vamos contar os carbonos. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 carbonos nessa cadeia principal. Então, para essa cadeia principal, vamos circulá-la, né, até para facilitar depois a identificação das ramificações, né, que é tudo que ficou para fora. Essa cadeia principal vai ter o prefixo de DEC. DEC era de 10 carbonos, tá? Tem ligações duplas nessa cadeia principal, nessa molécula, né, como um todo? Não. Tem ligações triplas? Também não. Então, o infixo vai ser AN, e como é um hidrocarboneto, né, não tem mais nada do que carbonos e hidrogênios nessa molécula, vamos usar o O no final. Então, por enquanto, nesse composto chama decano, mas não é apenas decano porque tem várias ramificações que também devem ser mencionadas no nome do composto. Então, temos uma ramificação por aqui de um único carbono, duas ramificações aqui, desculpa, uma ramificação aqui de 2 carbonos, aqui tem outra ramificação de 2 carbonos, mais uma de um e mais uma de um carbono só, tá? Então, como chamamos as de um carbono? A gente dava o nome de metil. Metil por aqui, tá? Metil por aqui também. Temos outro metil por aqui. E, opa, não era metil esse, desculpa. Esse era etil, né? Porque tem 2 carbonos apenas. Tem mais um metil, agora sim, aqui embaixo. E mais um etil de 2 carbonos. Et é para 2 carbonos por aqui. Então, a gente vai colocar esses nomes das ramificações, tá? No começo do nome. A gente vai começar pelo nome das ramificações e depois colocar o nome da cadeia principal. Então, vamos começar a digitar aqui, onde tiver algum espaço, deixa eu ver, vamos colocar por aqui, como vai ficando o nome da cadeia principal, tá? O nome do composto em geral, desculpa. Então, vamos ter etil, depois também vamos ter metil, e no final vamos ter decano, tá? As ramificações devem ser colocadas em ordem alfabética. Então, et, que começa com E, antes do que mech, que começa com M, tá? Ordem alfabética ali. Mas falta bastante informação aqui. Por exemplo, falta os números. Aonde que estão essas ramificações, né? Onde que se encontram na cadeia principal essas ramificações. Então, vamos ver agora por onde começamos a contar, né? E a gente tinha aquela regra de começar a contar por um extremo da cadeia principal, né? Que tiver uma ramificação mais próxima. E aí, pessoal, a gente vai ver que se a gente começa a contar por aqui, né? Por esse carbono dessa ponta, já no carbono número 1 não. No carbono número 2 temos uma ramificação. Se começássemos a contar por aqui, 1, 2 também tem uma ramificação. Está empatado aí. Então continuamos procurando, né? Aqui no carbono 3, começando pelo extremo de acima à esquerda, né? Não tem ramificação. Já no carbono 3 desse outro, sim tem ramificação. Então, ficou decidido, a gente vai contar começando pelo lado da direita embaixo, tá? Por esse extremo. Então, deixa eu apagar aqui um pouquinho para que fique melhor. Agora sim vamos numerar. Então esse vai ser finalmente o carbono 1. Deixa eu escrever isso com outra cor que acho que vai ficar melhor, mais claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10 carbonos, como a gente já tinha falado, mas agora a gente já sabe que é o 1 e o 10, né, em cada extremo desse jeito. Então, agora que já temos esses números, podemos dizer que, vamos de novo aqui para digitar o nome. Deixa eu aumentar o tamanho um pouquinho aqui, pessoal. Ali, esse assim, bem. Etil, aonde tem grupos etil, né, ramificações do tipo etil? Tem aqui uma, olha, que está ligada ao carbono 5 da cadeia principal, e tem outra, eram duas apenas, que está ligada ao carbono 7 da cadeia principal. Então a gente vai colocar 5, vírgula, separamos os números com uma vírgula, 7, e depois um traço. Sempre separamos números uns dos outros com vírgulas e separamos os números das palavras, né, das letras com traços. Então tem ramificações do tipo etil nos carbonos 5 e 7 da cadeia principal. O que acontece com os metil, né, com as ramificações do tipo metil? Tem uma no carbono 2, outra no carbono 3 e mais uma no carbono 9, né? Então a gente vai ter que colocar 2,3,9 metil. Agora, tá já quase pronto, mas ainda não completamente. Como a gente tem duas ramificações do tipo metil, né? Duas ramificações do tipo metil, dois etil, ou seja, duas ramificações do tipo etil, agora falei certinho, vamos ter que colocar um di. Ou seja, tem duas ramificações, dois desses grupos etil, duas ramificações do tipo etil, tá? Nesses carbonos 5 e 7. E metil tem 3, né, no total. Então vamos colocar o prefixo tri aqui, tá? Então ficou, agora sim, nome definitivo para esse composto é 5,7 dietil 2,3,9 trimetil decano. O mais correto aqui é já deixar coladinho, né, o nome da cadeia principal com o nome da última ramificação mencionada, tá? Mas às vezes pode aparecer com um traço, às vezes pode aparecer separadinho, tá tudo bem. Acho que isso não vai fazer muita diferença na hora de responder ou achar a resposta certa, tá? Vamos fazer mais um desses com esse outro composto que está aqui do lado direito, né, desse slide. E aqui temos uma cadeia, podemos dizer que uma cadeia mista, tá? Mas é principalmente uma cadeia principal cíclica, né, fechada, e a parte que sai dela, né, vamos considerar ramificações. Então, se vocês contam ali, né, tem 6 carbonos na cadeia principal, tá? E aqui a gente pode já começar a pensar da onde começamos a contar, né? Em qual carbono? Aqui não tem um extremo, tá? O outro. Aqui todos os carbonos, a princípio, poderiam ser o primeiro carbono da cadeia principal, né, da cadeia cíclica. Mas sempre vamos começar a contar do que seja mais próximo, né, como a gente falou antes, de uma ligação dupla. Se não tiver, seria de uma ramificação. Mas aqui temos sim uma ligação dupla, tá? Então, a gente pode dizer que vamos começar a contar ou desse, pode ser SO1 ou pode ser talvez SO1. Então, qual seria melhor? Olha, entre esses dois, um deles, além de ter a ligação dupla, também tem uma ramificação, né, no próprio carbono. Então, esse aqui vai ser o 1 e esse aqui vai ser o 2. Ah, não pode contar no outro sentido? Não pode ser o 2 ou de baixo? A princípio pode, tá? Você poderia, né, contar para um lado em sentido horário ou anti-horário, né? Mas, como a ligação dupla tem que ser contida na cadeia principal e ter os menores números possíveis, né? A ligação dupla sempre tem que estar mais próxima do começo, né, da onde a gente começa a contar. Então vamos dar 1 e 2 para esses carbonos com ligação dupla e aí continuamos 3, 4, 5 e 6. Então, como tem 6 carbonos na cadeia principal, aqui já podemos ir digitando. 6 carbonos na cadeia principal vai ser prefixo X. Como tem uma ligação dupla, vamos precisar usar o infixo N, como é hidrocarboneto, sufixo O, tá? Então, por enquanto vai ser hexeno. Mas, aqui já temos dois detalhes para colocar. Primeiro, é uma cadeia cíclica fechada. Então, não é hexeno apenas, senão ciclohexeno, tá? E outra,
aonde que está essa ligação dupla. E aqui a gente não precisa colocar dois números, a gente não precisa dizer que está entre os carbonos 1 e 2. Apenas vamos dizer que essa ligação dupla começa no carbono 1 e, obviamente, né, vai acabar no carbono 2. Mas só usamos o primeiro desses dois números, tá? Seja qual for o caso, cadeia fechada ou aberta, sempre vamos usar para indicar onde está essa ligação dupla, né, que é dada pelo infixo N, tá? Isso significa que tem uma ligação dupla entre carbonos. Vamos usar apenas o primeiro número dessa ligação dupla, tá? Aqui no caso coincide com ser o primeiro carbono da cadeia também. Agora vamos à parte de dar nome às ramificações. E aqui temos uma ramificação, se vocês observam, do tipo... Opa, peraí que confundi de ferramenta, agora sim. É uma ramificação do tipo metil, porque tem um único carbono, e uma ramificação do tipo etil, porque tem dois carbonos, tá? Essa é metil com M e essa etil com E, beleza? Então, vamos já digitando aqui para não enrolar demais. E, de novo, ordem alfabética, então etil primeiro e metil depois. O etil se encontra no carbono ligado, né, ao carbono 1 da cadeia principal e o metil se encontra ligado ao carbono 3 da cadeia principal, né, dessa cadeia cíclica. Então, por enquanto, está ficando desse jeito. Vamos ver se faltou alguma coisa. Não tem outros elementos, né, que não sejam carbonos ou hidrogênios. Não tem mais ramificações dos que a gente mencionou, então não precisamos colocar prefixos para as ramificações do tipo di, tri, tetra, tá? Tem uma de cada, então não precisa mais colocar nada. Já colocamos os números, né, dessas ramificações. Eu acho que já está pronto esse nome. Ficou 1 etil, 3 metil, ciclo X1-eno, né? Ciclo hexeno. Muitas vezes, pessoal, tem informação que não é necessária. A gente sempre começaria a contar, né, como é uma cadeia cíclica, a gente sempre vai acabar contando desde o carbono 1, né, a ligação dupla, tá? Então, na verdade, esse 1 para o eno aqui não é necessário. Na dúvida, pode colocar, tá? Mas saibam que em alguns casos não faz sentido, né, por todas essas regras que a gente tem de nomenclatura. Não é necessário, né, essa informação de que a ligação dupla está no primeiro carbono, porque é claro que a gente precisa começar a contar por esse primeiro carbono de essa ligação dupla, tá? Essa é um pouco a ideia. Beleza. Isso então o exemplo que tenho aqui, os exemplos, né, que tenho aqui para mostrar para vocês como aplicar essas regras fundamentais, as principais, mais básicas, né, aunque são muitas e são complexas, são as básicas, eu juro, desse assunto. Agora, se for um composto que não é apenas um hidrocarboneto, né, se tiver função álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico ou amina, por exemplo, tá? Aí a gente não vai colocar O no final do nome, sino que vamos colocar um outro sufixo, tá? Por exemplo, quando é um álcool, no lugar de O, a gente vai colocar OU, tá? Então, álcool, aí tem uma associação bastante clara, né? Sufixo OU. Por exemplo, se for uma cadeia de um único carbono, né, se chamaria metano, apenas, tá? Carbono com hidrogênios, alcano aqui no caso. Mas, se esse carbono com uma única, essa cadeia com um único carbono tiver um grupinho OH, né, típico dos álcoois, e o resto é só hidrogênios, assim, tá? Isso vai chamar metanol, tá? Se fosse metano, seria assim, com 4 hidrogênios. Mas, tendo esse grupo hidroxila, que dá a função álcool, é metanol. Se tiver mais um carbono, né, para seguir o exemplo que tem ali, se tiver mais um carbono na molécula, na cadeia principal, aqui, 2 carbonos agora, o resto é hidrogênio nesse carbono, então vai ser não etano, senão etanol, tá? Sufixo ou para os álcoois. Agora, se for um aldeído, né, e como seria um aldeído? Vamos tentar aqui alterar um pouquinho essa para ir acompanhando esses exemplos.
Se fosse um aldeído, teria que ter então uma ligação dupla com oxigênio em um desses carbonos e outra ligação com hidrogênio, né? Aqui temos a função aldeído agora. Tem 2 carbonos, então ainda é ete, tá? Mas é um aldeído, então vamos chamar isso não de etano, senão de etanal, tá? Sufixo ao, de aldeído, quando tem essa função na molécula. Se fosse uma cetona, o sufixo seria ona. Então vamos desenhar uma cetona que tenha essas características, tá? Como as que estão no exemplo. Para ser cetona vai ter que ter no mínimo 3 carbonos. Como assim no mínimo 3 carbonos para ser cetona? Lembrem que o grupo carbonila, né, quando é carbono ligado com ligação dupla a oxigênio, tem que estar entre 2 carbonos para ser considerado função cetona. Então, tem que ter 3 carbonos ao menos para existir a função cetona dentro do composto, tá? Aqui, então, vamos ter uma cetona de 3 carbonos, né, a mais básica, que por ter 3 carbonos é propi, tá? Prefixo de 3 carbonos, an, porque a gente não colocou nenhuma ligação dupla entre carbonos, an, infixo, e ona, de sufixo. Então, propanona é esse composto aqui. Seguindo com outras funções, para que esse vídeo não fique tão longo assim, aunque vai ficar longo, tá? Eu tenho certeza. Se for um ácido carboxílico, tá? Ácidos carboxílicos, como era? Vamos tirar essa partezinha daqui e no ácido carboxílico a gente tem um carbonila, mas que esse carbonila está ligado a um hidroxila, né? Então formam juntos o grupo carboxila, tá? Todos esses 4 átomos aqui, grupo carboxila. Um ácido carboxílico com 2 carbonos apenas vai ser ete, tá? Só que ao invés de etano, vai ser etanoico, tá? Usamos o sufixo oico no final do nome. Mas também aqui temos mais um detalhe que temos que acrescentar a palavra ácido antes. Então, esse composto que eu desenhei se chama ácido etanoico, tá? Finalmente, se for a função amina, tá? Para outras funções temos mais regras, mas aqui estou simplesmente revisando com vocês as mais comuns, as mais que mais aparecem mesmo em questões de Enem, de vestibulares, tá? Costuma muito aparecer essas 5 funções. Se for uma amina, então significa que tem nitrogênio na molécula. E esse nitrogênio não está ligado a um carbono com de carbonila, né? Sino que tem que ser um carbono mais simples, tá? Um carbono, vamos dizer, por exemplo, sp3 ou sp2, mas que não esteja ligado ao oxigênio. Isso é o mais importante para que seja função amina. Deixa eu ver os nomes que eu coloquei, metanamina. Deixa eu apagar então aqui mais um carbono. E tem butanamina. Espera, vamos desenhar esse de outro jeito, até para revisar outros tipos de fórmulas, outros tipos de representações. Se a gente tiver uma cadeia de 4 carbonos, por exemplo, essa aqui, tá? 4 carbonos numa fórmula de traços, e tiver ligado ao segundo deles, aqui, um grupo amino, né, clássico, NH2, então isso aqui vai chamar 2-butanamina, tá? Como assim 2-butanamina? Buti, porque são 4 carbonos na cadeia principal, 2, porque tem um grupo funcional ligado ao segundo carbono da cadeia principal, e literalmente a palavra amina como sufixo, tá? Do nome da cadeia principal para indicar que tem essa função presente. Ok? Para acabar agora sim, quando temos átomos de halogênios na molécula, tá? Vamos simplesmente mencioná-los antes do nome da cadeia principal, mais ou menos do mesmo jeito que a gente faz com as ramificações. Então, para seguir esse exemplo que está aqui, 2-bromobutano. Mais uma vez, buti, então, ligação, cadeia principal de 4 átomos de carbono. Ano, então, não tem ligação dupla ou tripla, são só ligações simples. E no segundo carbono, por ser esse o segundo carbono, sim, se a gente começa a contar da direita, por ser esse o segundo carbono, então, no segundo carbono aqui da molécula tem um bromo, um átomo de bromo ligado, tá? E esse composto que eu desenhei agora aqui é o 2-bromo-butano, tá? No segundo átomo da cadeia G4 tem ligado a ele um átomo de bromo, tá? Essas são as
principais regras de nomenclatura de outras funções muito comuns. Espero que vocês tenham entendido ao menos o básico aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!